Ao contrário dos anos recentes, nos quais a nação sul-americana fortaleceu seus laços com a Rússia e estabeleceu um sólido relacionamento com Cuba, nos anos 1960 sua política internacional estava alinhada a outros interesses. Era o ano de 1962, sob a Guerra Fria, e a Venezuela assumiu uma posição firme na chamada crise dos mísseis que, para muitos, esteve perto de desencadear uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. O então presidente venezuelano, Rómulo Betancourt, não foi protagonista direto neste capítulo da história, como o então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, e o primeiro-ministro soviético, Nikita Khrushchev. Mas seu envolvimento na crise é considerado importante por alguns historiadores, apesar de pouco lembrado. Tudo começou em 14 de outubro de 1962, quando um avião espião americano, depois de sobrevoar Cuba, confirmou que Washington já suspeitava a presença de mísseis nucleares soviéticos na ilha. Em meio a constantes negativas da União Soviética, os Estados Unidos tinham, agora, fotos mostrando os componentes de mísseis balísticos de médio alcance em um campo em San Cristóbal. Um dia depois, o chanceler soviético, Andrei Gromyko, reuniu-se com Kennedy para detalhar a assistência a Cuba e acusou Washington de provocar uma pequena nação. O presidente americano decidiu que a melhor estratégia era impor um bloqueio à ilha para evitar a chegada de navios soviéticos com armas ou material adicional para completar a instalação de baterias nucleares. Essa linguagem foi escolhida intencionalmente para unificar um hemisfério contra Cuba e, mais importante, contra a União Soviética, para pressionar Khrushchev a retirar os mísseis. A Venezuela ainda não havia nacionalizado sua indústria petrolífera, e grande parte de suas atividades estava nas mãos de transnacionais, a maioria delas, americanas. Em meio a esta situação de bipolaridade tão extrema entre os Estados Unidos e a União Soviética, um dos cálculos feitos foi que a Venezuela poderia ser vulnerável por causa de sua posição estratégica como um país produtor de petróleo e, portanto, foi extremamente importante para Washington que esta vulnerabilidade não fosse afetada no caso de uma guerra, diz Mondolfi, autor de A Insurreição Procurada, Guerrilha e Violência na Venezuela dos anos 1960. Uma das hipóteses formuladas durante a crise é a de que os mísseis poderiam colocar em perigo não apenas algumas cidades dos Estados Unidos, mas também os centros de produção de petróleo na Venezuela. Analisando documentos do Departamento de Estado, pude ver que os Estados Unidos recomendavam às empresas que operavam a indústria petrolífera venezuelana que protegessem preventivamente suas instalações no caso de um ataque, disse o especialista de Caracas. Erzberg, da George Washington University, considera que a crise dos mísseis não foi apenas uma demonstração da relação tensa entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas uma continuação do confronto entre Washington e Havana. A OEA foi muito importante na primeira fase da crise porque permitiu que os Estados Unidos obtivessem a aprovação necessária para implementar o bloqueio contra Cuba, afirmou Erzberg. Segundo Erzberg, no mesmo dia em que Kennedy proferiu seu discurso televisionado, houve uma grande operação diplomática em que cada embaixada americana enviou uma cópia da fala em espanhol e português do Brasil, e cada embaixador se reuniu com a liderança do país para obter apoio para ações de Kennedy. Foi assim que a OEA votou a favor da quarentena e países como Argentina e Venezuela assumiram papéis ativos no envio de navios para cooperar com os Estados Unidos no patrulhamento do Caribe. O governo de Rómulo Betancourt decidiu mobilizar 2 destroyers, o ARV Nueva Esparta D-11 e D-21 ARV Zulia, além de seu único submarino disponível naquele momento, lembra o historiador venezuelano Edgardo Mondolfi Godot. A Venezuela foi crucial durante todo o confronto entre os EUA e Cuba porque Fidel Castro e os soviéticos realmente queriam a derrubada do governo de Caracas pelos comunistas, especialmente para obter acesso ao petróleo venezuelano. Mas Castro se deparou com um líder venezuelano que, ao longo dos anos, tornou-se crítico do comunismo, um líder que já nos anos 1930 dissera que não concordava com a interferência da União Soviética em países europeus.
O presidente venezuelano explicou ao comandante revolucionário cubano que a dinâmica da indústria do petróleo em seu país o impedia de ajudá-lo, além dos problemas econômicos que a Venezuela enfrentava. Betancourt acreditava em uma revolução democrática com eleições, apelava a um socialismo democrático próprio, e considerava necessário resistir tanto ao imperialismo do ZEUA quanto ao soviético, disse Romero. Além disso, defendia romper relações comerciais e diplomáticas com os governos que chegaram ao poder por meio de golpes de Estado, de esquerda ou de direita. Essa relação com a Casa Branca e sua forma de governar alimentavam críticos de Betancourt dentro e fora do país. Ele enfrentou levantes militares, tentativa de assassinato e guerrilhas rural e urbana inspiradas na Revolução Cubana. Em março de 1961, Kennedy propôs a Aliança para o Progresso, enorme programa destinado a promover reformas políticas e econômicas para, segundo Erzberg, encorajar os governos mais democráticos e representativos mais sensíveis à pobreza e injustiça social na América Latina, mas sem serem comunistas, a serem mais pró-Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiaram os esforços da Venezuela para se opor a Cuba e via o país como exemplo de como uma nação da região poderia se distanciar de regimes autoritários. Mas no final dos anos 1960 e, especialmente, após o assassinato de Kennedy em novembro de 1963, os Estados Unidos gradualmente se distanciaram da Aliança para o Progresso e focaram mais em apoiar o anticomunismo, mesmo que isso significasse apoiar ditaduras que chegaram ao poder por meio de golpes de Estado. O líder soviético ordenou o retorno da frota que seguia em direção a Cuba e, em 28 de outubro, anunciou em uma mensagem de rádio que as instalações seriam desmontadas no país caribenho. O presidente do ZEUA interrompeu os voos de reconhecimento na ilha e permitiu a circulação de navios soviéticos. Meses depois, Washington retiraria seus mísseis da Turquia. Já fora da presidência, Betancourt disse, em 1978, ao canal de televisão Venevisión, o regime cubano de Fidel Castro é uma ameaça para a América Latina. Castro descreveu o líder venezuelano como desertor, traidor e venenoso, invejoso da Revolução Cubana, aliado ao imperialismo, que cooperou com agressões contra o nosso país. Depois de Miami, aquela propriedade de petróleo dos Estados Unidos era o centro principal da contra-revolução contra Cuba, uma parte importante da aventura imperialista, do bloqueio econômico e dos crimes contra nossa gente. Dessa forma a Era das Trevas começou, terminando no dia em que Hugo Chávez foi empossado. O líder bolivariano inaugurou uma estreita amizade com Castro e uma aliança com a Rússia, estratégia que foi mantida por seu sucessor Nicolás Maduro, hoje presidente da Venezuela e adversário dos Estados Unidos. O presidente Maduro visitou seu colega russo, Vladimir Putin, em 5 de dezembro, com quem acertou um pacote de investimentos russos nos setores de petróleo e mineração no valor de 6 bilhões de dólares. Mas a cooperação vai além do petróleo e dos investimentos. Há também a colaboração técnico-militar. Em 10 de dezembro, 2 aviões Tupolev 160, Tu-160, um pesado bombardeiro supersônico de desenho soviético, chegaram à Venezuela.